eu te traria também agora uma pergunta, cônsul, principalmente dentro da tua experiência enquanto eh, professor, enquanto avaliador, enquanto orientador de trabalho, mas também enquanto gestor, né, junto à universidade, Universidade de Passo Fundo, aqui em Porto Alegre também, sobre a importância da pesquisa, a importância do ensino no desenvolvimento de um Estado e de um país. Porque muitas vezes a gente não se dá conta e não valoriza o sistema educacional, não se valoriza as pessoas que participam do sistema educacional, em especial aos servidores públicos que exercem a função de professores ou aos professores do ensino privado, e não se valoriza os gestores também dessas instituições que desenvolvem esse trabalho importantíssimo, e logicamente com isso nós depois não conseguimos ter um desenvolvimento adequado e com isso começamos a questionar, né, onde é que está o problema, quem é o responsável. Então, qual é a importância do ensino e da pesquisa para nós termos um Estado e um país mais desenvolvido, que seja mais próspero e mais seguro? Meu ilustre Marco, eu antes pediria a Vini aqui para ainda lembrar alguma coisa desse caso específico aí do Gabriel. Muito bem falaste sobre a questão do ente humano, né? E as suas nuances. Então nós temos lá, por mais treinamento que se tenha, por mais qualificação que se tenha institucional, ainda tem alguns vetores que são da personalidade do próprio policial. O que não pode se dizer que isso seja a regra da instituição. Então, veja aqui, e aqui eu gostaria de fazer essa menção, tão logo se teve algum vestígio de irregularidade, a própria instituição avocou para si, né, as decisões e, enfim, as atividades que seriam necessárias para a investigação disso. Não houve qualquer interferência de poder judiciário ou de outro órgão, mas tão somente a própria instituição tratando de verificar a realidade do que aconteceu. Por isso, esse andamento, e é necessário que nós tenhamos aí uma inversão de uma cultura que se tenta fazer de que as instituições são corporativas eminentemente e que procuram se proteger. Não é verdade, essa é uma cultura que se tenta disseminar equivocadamente. Elas apuram e apuram com seriedade. E nesse mesmo... Agora, antes do teu parênteses, então, como é o bate-papo, é importante, além disso, cônsul, reforçar que essa postura institucional, que é regra na Brigada Militar, é regra enquanto todo o seu legado histórico demonstra isso, ela não tem em nenhum momento uma postura de encobrir equívocos e erros, até porque eles são a exceção, mas sim trazer de maneira muito transparente, muito firme, a responsabilização de quaisquer atos irregulares. E também reforçamos aí a posição não só da corporação enquanto instituição, mas do atual comando, que também está trazendo essa forma de entendimento, dando a informação de maneira serena, tranquila, dentro dos ditames legais, dentro do devido processo legal, com os direitos e garantias de todos os envolvidos sendo preservados, mas também já fazendo um processo de correição adequada e também, como foi divulgado hoje pela manhã, pela própria imprensa, vamos dizer assim, de educacional, porque o comando da Brigada Militar está reunido hoje com os colégios, os comandantes, os coronéis, comandantes regionais de polícia ostensiva, para avaliar o fato, para analisar o fato e, a partir dele, verificar quais são aquelas situações que, porventura, precisam ser devidamente alteradas, modificadas e, com isso, melhoradas em termos de prestação de serviço à comunidade. Ou seja, um processo educacional, um processo de capacitação, um processo de treinamento. Fecho aspas e devolvo a palavra, cônsul. É interessante até, Marcos, e veja que na data de hoje eu estava deslocando para cá e está tomando hoje proporções na mídia gaúcha a questão de um fato em Passo Fundo, em que um professor supostamente teria estuprado lá dezenas de alunos, né? Então veja, nós podemos atribuir isto à questão institucional do magistério? Por óbvio que não. Há de se verificar toda essa questão
com forma muito transparente, muito tranquila, mas com sentimento público. Aqueles profissionais que não se adequam, os maus profissionais, portanto, sim, deverão responder por seus atos irregulares. No entanto, nós não podemos já partir de uma presunção de culpa, né? É necessário que tenhamos racionalidade e tranquilidade na verificação disso. Mas eu vou... Voltamos à pergunta, importância, então, pesquisa, ensino e o desenvolvimento econômico e social. E aqui eu gostaria de dizer, Marcos, com grande felicidade, nós dois atuamos aí por mais de décadas no ensino, na pesquisa e na qualificação de policiais aí, tanto na Polícia Militar, no Bombeiro, onde eu também tive a felicidade aí de ser B3, né, ser o encarregado lá dessa questão da área de ensino. Lá na cidade longínqua, que é a nossa cidade natal, em Passo Fundo. Então, me dá bastante conforto abordar esse assunto, porque eu digo isso, porque também como empresário, também como administrador, eu tenho a dizer que as organizações policiais são exemplo na questão do treinamento, da qualificação e da pesquisa no mundo público, ou seja, nas organizações públicas. Mas só nas organizações públicas, não. Veja que há muito pouco tempo, e quando eu falo em tempo, eu estou falando em torno de uma década e meia, no sentido de dizer o seguinte: as instituições privadas não dão ou não davam tanta importância a esse treinamento, a essa qualificação. Por quê? Porque isso gera custo. Gera a necessidade de se afastar, não raras vezes, o funcionário do seu labor, da sua atividade principal. Então, as empresas sonegavam isso a um segundo plano. Já as instituições policiais, prioritariamente aqui no Brasil, já se atentaram que isso era necessário. E exatamente pela natureza do serviço prestado, tanto no policiamento quanto nos bombeiros. Então, é necessário que se tenha aí um agir técnico, um agir preparado. E como essas duas atividades impõem uma evolução de equipamento, uma evolução do conhecimento, faz com que tenhamos que ter uma reciclagem constante. Por isso, a pergunta sua de que, a questão da pesquisa, da formação e da qualificação, onde se encontra? Eu diria para você que elas são tentáculos do mesmo ser, né? São três colunas imprescindíveis para qualquer organização que queira ter qualidade na prestação de seu serviço. E aí nós temos o exemplo dos militares estaduais. Empresas grandes hoje investem e muito nisso, porque ela sabe que não se faz prestação de serviço público pelo nome da instituição tão somente, mas através de seus agentes, através do seu recurso humano. Veja, quando nós falamos do ensino, é muito claro que nós estamos aí acompanhando também o mundo acadêmico. No mundo acadêmico, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação nos impõe essa harmonização entre ensino, pesquisa e extensão. E aqui, se me permite, Marcos, por óbvio, esclarecer ao nosso assistente que são subsistemas que se retroalimentam. Então vejam vocês o seguinte: enquanto lá no mundo acadêmico nós chamamos de extensão aqueles projetos que estão efetivamente no meio onde vão atuar os acadêmicos, para ali descobrir novidades, descobrir demandas que estão reprimidas naquela comunidade, para posteriormente trazer para a sala de aula para ser discutido no serviço dos militares estaduais, sejam eles bombeiros, sejam eles policiais. Nós já temos essa questão, né, da prática diária, do labor diário do policial, e aí eu vou dizer aqui de forma muito clara, é um labor multidisciplinar. O policial militar precisa ter conhecimento
de, no mínimo, várias áreas do conhecimento, mesmo que superficial. Porque ele atua na questão da saúde, salvando vidas. Ele atua na questão legal, com conhecimento para decidir se sua conduta é ou não acobertada pela legalidade. Mas ele também atua aqui na questão social. Porque não raras vezes é a única instituição, seja ele o bombeiro, seja ele o policial, que da meia-noite às 6 no interior continua prestando seu serviço. Então, se me permite só responder essa questão, então veja, esse conhecimento dele seria a extensão. Eu vou fazer aqui uma comparação metafórica, por óbvio, que nós falamos do mundo acadêmico. Então, enquanto lá, vou pegar um exemplo da Faculdade de Medicina, né? Nós temos aí os postos de atendimento na vida, faz com que o acadêmico esteja vendo aquela realidade, daquela realidade traga para a sala de aula para discutirem, debaterem, e isto venha a ensejar uma pesquisa. Uma pesquisa, agora sim, da melhor forma de atuação, qual é o melhor tipo de instrumento a ser empregado, qual é o melhor treinamento, qual é a melhor qualificação, qual é a melhor qualificação para que nós tenhamos aí um policial extremamente qualificado de acordo com a necessidade da sua comunidade. Então, eu te diria que esse subsistema se retroalimenta e são tentáculos da questão do ensino.